E aí, minha aprovada, meu aprovado, tô aqui para dar uma dica para você de como trabalhar, né, com a mudança em coordenadas polares numa integral dupla, beleza? Então assiste o vídeo até o final e presta atenção. Eu trouxe aqui os exemplos que norteiam os exercícios de prova e lista que vocês vão ter, beleza? Então presta atenção aqui. Geralmente, as questões que vocês vão receber para fazer tem essas duas caras aqui, né? Beleza? Vamos falar da primeira aqui. O primeiro tipo de questão, o problema, a prova, te dá uma integral dupla sobre uma região R de uma função no integrando aqui, né, em coordenadas cartesianas, beleza? E ele descreve posteriormente essa região R para você. Essa região R é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, né? Ou seja, a região circular interna de uma circunferência de raio 1. Ah, Matheus, como eu saberia disso? Graficando a região. Tranquilo? Você sempre tem que graficar a região R. Grava isso, anota isso enquanto você assiste esse vídeo. Pega papel, caneta e anota as coisas que eu vou falar. Tranquilo? São muito importantes. Então você sempre vai graficar a sua região R. Por quê? A integral dupla em coordenadas polares, ela acontece quando você reconhece a sua região R como tendo simetria circular. Tranquilo? Aqui, nitidamente, a circunferência tem simetria circular. Então a gente pode aí, né, aplicar a mudança para coordenadas polares. Tranquilo? Como que essa mudança acontece? Beleza? Eu tenho que olhar para a minha região e pensar como varia o meu R e como varia o meu θ, beleza? Eu tenho que pensar dentre quais valores aqui eu vou ter de R e θ. Lembra que R é sempre positivo, porque ele é a distância do polo à borda, né, da sua região, tranquilo? Essa distância é 1, né, como a gente pode ver. Se pegaria o raio e iria varrendo assim, ó, angularmente, beleza? Então o raio mínimo é 0, o máximo é 1. Mínimo por quê? Porque qualquer ponto que pertence a essa região, ele tem um raio, ou seja, distância do polo até o ponto que pertence a essa região. Essa distância aqui, ó, ela tem que estar entre 0 e 1, beleza? Todos esses tracinhos aqui, ó, eles têm distância, né, tem tamanho entre 0 e 1, tranquilo? Beleza. E qual a varredura angular que a gente precisa fazer para preencher toda a nossa figura, né? Bom, a gente vê que é 2π, né? Porque ela está ocupando ali os 4 quadrantes, beleza? O primeiro quadrante aqui, ó, de 0 a π sobre 2, 0 a π, π a 3π sobre 2, 3π sobre 2 a 2π. Beleza? Então pensa em quantos quadrantes estão a sua figura. Está a sua figura, aliás. Beleza? Então aqui estabeleci os valores de R e θ. Tranquilo? O que que eu faço com esses valores? Esses valores eles vão servir de limite de integração para minha integral dupla, beleza? Eu vou substituir aqui, ó, nessa integral dupla, tranquilo? Beleza. Matheus, quem vai ser o limite da primeira e da segunda integral? Cara, como eles são todos constantes pelo teorema de Fubini lá, né? Aliás, o teorema de Fubini é para regiões retangulares, né? Mas no plano Rθ isso aqui serve muito bem. Como os limites são constantes, o que vai acontecer é que não importa a ordem, tranquilo? Qualquer ordem que você colocar para a primeira e para a segunda integral vai servir, porque todos os limites são constantes. Então você reescreve a sua integral dupla, colocando os limites de integração. Eu vou colocar aqui o 0 e o 2π, e vou colocar aqui o 0 e o 1. Tranquilo? Beleza. E agora o que a gente faz? A gente muda a função do integrando, beleza? Utilizando, né, a nossa caixinha de ferramentas. Que caixinha de ferramentas? X igual a R, cosseno θ, Y igual a R, seno θ, dA, né, que seria o nosso dx, dy, é igual a R, né, que é o jacobiano de transformação, dr dθ, beleza? Lembrando que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado, tranquilo? Então, beleza, o que a gente vai fazer ali? Eu vou substituir o dx dy por r dr dθ, r dr dθ, e aqui 1, né, não muda, mais x ao quadrado mais y ao quadrado é o que? R ao quadrado, beleza? Né, tá na ordem aqui, ó, dr dθ, né, primeiro limite de integração 0,1 para r, segundo 0 a 2π para θ. Acabou, né, a minha transformação, agora é só resolver a integral, beleza? Então anota aí o passo a passo. Desenhar a região R, obter a partir da região R os limites, né, os valores dentre os quais varia R e θ, beleza? Feito isso, substitui esses valores como os limites de integração da sua nova integral dupla, beleza?
Depois disso, você muda a função do integrando, né? Que é a função do integrando que muda, utilizando a sua caixinha de ferramentas, transforma ela para coordenadas polares e resolve a integração, beleza? Assim que a gente trabalha. No segundo tipo de exercício, o que vai ser dado para você é a integral dupla em coordenadas cartesianas, tá vendo aqui? X e y, beleza? E o que você vai fazer? Presta atenção que essa parte que a galera mais se confunde. Você vai pegar e vai desenhar os seus limites de integração dentro do plano XY. Matheus, como assim? Os seus limites de integração, eles são valores das variáveis das integrações. Por exemplo, essa integral aqui, ela não é em y, ela tem um dy aqui primeiro. Ou seja, 0 e raiz de 4 menos x ao quadrado são valores de y, são funções. Y varia entre duas funções de x. E o x está variando entre duas constantes, 0 e 2. Tá, então você tem a sua função com os limites de integração aqui, a sua integral, perdão, e você vai extrair dos limites de integração quem é a sua região. Os limites de integração você não vai mudar utilizando essa caixinha de ferramentas aqui, ó. Você não mexe nos limites de integração utilizando isso aqui, tá? É isso, outra coisa que a galera se confunde, você não vai mexer. O que você mexe usando essa caixinha de ferramentas aqui é na função do integrando, tranquilo? Então, não mexe no limite de integração. O limite de integração você altera depois de graficar a região R, onde acontece a sua integração, e reconhecer ela ali, né? Reconhecer dentro dela como varia R e como varia θ. Tranquilo? Que isso fique bem claro para você poder não errar em hipótese alguma. Então, tá. Como é que eu vou, a partir desses limites de integração, graficar a minha região R? Você começa sempre da esquerda para a direita. Matheus, como assim? Você vai olhar assim. Quais são os primeiros limites de integração, né? Da esquerda para a direita? É o 0 e o 2, né? Vamos começar por baixo, que é o 0. Eles são limites de integração de que variável? Você vai falar x. Tá, então localiza o eixo x aqui. Então o x varia de 0 até 2, beleza? Ou seja, a região R, né? Onde acontece a sua integral dupla, ela tem como limitação para x 0 e 2. Não existe da sua região valores que não fora desses valores aqui, beleza? Tá. Então você localiza no eixo x onde está o 2, onde está o 0, perdão. O 0 está aqui, em 0. Aonde está o 2? Tá, estabeleci que o 2 é aqui. Beleza. Fiz só isso. Então tá. Aí eu vejo, bom, 0 é o valor de y igual a 0 está aqui, ó, é o eixo x, né? Tá aqui também. E bom, raiz de 4 menos x ao quadrado. Manipulando isso aqui, né, já que ele é um valor de y, eu tenho assim, ó, y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, beleza? Se você não sabe de olho, você manipulando, passando essa raiz para lá e o x ao quadrado, você vai ver que é a equação de uma circunferência de raio 2. Só que como eu tenho a raiz positiva, é a semicircunferência de raio 2, beleza? Só que eu não desenhei a semicircunferência completa, já puxando para cá assim também, ó, porque o que acontece? O limite anterior me disse que é só de 0 a 2. Então eu desenhei essa semicircunferência, só que no intervalo de x de 0 a 2, que aí só tem 1/4 da circunferência, né? Ou seja, metade da semicircunferência, tranquilo? Então por isso que a gente analisa da esquerda para a direita, senão desenharia ela toda para depois cortar ela na metade. Não, já começa desenhando da esquerda para a direita, né? Que não tem erro. Aí desenhei essa semicircunferência, né? O raio 2, tocou aqui o eixo y. E bom, essa é minha região R. Agora eu olho para a minha região R para estabelecer quem? Os valores aí de R e θ, beleza? Bom, beleza. R é quem? É a distância do polo, o eixo polar aqui, ó, origem, né, como a gente bem conhece, até a borda do meu sólido aqui, ó. Eu tenho que pensar qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. O ponto que tem a mínima distância do polo é o ponto 0 aqui, onde é o próprio polo, né? Que seria a origem. 0. Beleza? Tem valor 0. Tem distância a ele mesmo 0, né? Aí, bom, se vai ver, a distância máxima é 2, ó. Não tem ponto que pertence à região R que tenha a distância maior que 2. Por exemplo, aqui, ó. Não tem, não pertence a R, né? Todos os pontos aqui que pertencem a R têm distância ao polo menor ou igual a 2. Tranquilo? E maior ou igual a 0, né? Porque não tem distância, não tem R negativo. Beleza? E o θ? Como que varia o θ? Qual a varredura angular que você precisa fazer? Ó, imagina que isso aqui é tipo um laser. Ele vai varrendo, 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 varrendo.
quanto que ele precisa varrer, assim, em ângulo, para determinar, né, para cobrir toda a nossa região onde acontece a integração? Bom, 0 a π sobre 2. Por quê? Primeiro quadrante, né? É onde está a nossa figura. Então, 0 a π sobre 2. Feito isso, é a mesma coisa do exemplo anterior. Reescrevo a minha integral dupla, já com os limites de integração trocados, né? Vou colocar aqui integral 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2, modifico a função do integrando usando a caixinha de ferramentas ali, beleza? Aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vejo que é o quê? R ao quadrado. Raiz de r ao quadrado dá módulo de r. Como r é sempre positivo, módulo de r é o próprio r. Então, eu vou ter integral de r, beleza? Troco o dy dx por r dr dθ, beleza? Vai ganhar mais um r aqui, vira r ao quadrado, dr dθ. E está pronta para ser integrada a nossa funçãozinha do integrando. Você vai ter integral de r ao quadrado dr, r ao cubo sobre 3. Tranquilo? Então é dessa maneira que você vai proceder quando você tiver, né, um problema que envolva integral dupla sobre coordenadas polares. Ou o problema vai te dar uma região R na integral aqui e descrever a região R para você. Em ambos os casos não tem como escapar, você vai ter que desenhar a sua região R, beleza? E estabelecer a partir do seu desenho quem é R, né? Como varia, aliás, R θ, beleza? Ou o problema vai te dar os limites de integração na forma cartesiana ali, né? Para y e para x, beleza? Você vai interpretar os limites de integração como formando uma região, eles formam uma região, graficando da esquerda para a direita, né? 0, 2, 0, raiz de 4 menos x ao quadrado. Desenhou aqui. Depois do seu desenho, você vai extrair, né, como varia r θ, jogou na integral, modifica a função do integrando. Beleza? Anota o passo a passo, se for necessário reveja o vídeo anotando o passo a passo que eu fiz, porque é esse o passo a passo que você vai ter que seguir, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado, até a próxima, valeu!